Então, boa noite, irmãos. Graça e a paz do Senhor seja com todos, amém? Bênção de Deus estarmos juntos. Nós estamos recebendo alguns visitantes, Vander e a Cristiane. Fiquem em pé, por favor, queridos. Isso, sejam bem-vindos, Deus abençoe vocês. Quem está aí pertinho, dá um abraço neles, receba-os com a graça de Deus. Que Deus os abençoe e fortaleça. Obrigado, amados. Temos mais duas visitantes, mas elas estão na sala de oração. Depois eu vou apresentar para vocês, é um caso específico de intercessão. Então nós vamos fazer mais uma intercessão no final, todos juntos, quando as nossas irmãs descerem. Vamos abrir as Bíblias, se você a tem, lá em Lucas 22, versículo 31. E 32. Lucas 22, 31 e 32. Diz assim o texto bíblico, eu vou ler, você acompanha. Simão, Simão, é Jesus falando com Pedro. Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Vou ler de novo. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Se você leu aí com atenção, você vai ver que Lucas, que escreveu esse texto, ele muda o pronome. No versículo 31, ele usa o pronome no plural. E no versículo 32, ele usa no singular. O que Jesus quer dizer é, Pedro, o diabo, aqui, quer peneirar todos vocês. É a primeira coisa. Depois ele fala só com Pedro. Fala assim, ó, você, Pedro, quando passar pela peneira, fortalece os teus irmãos que estarão passando pela peneira. E Deus me deu uma palavra, irmãos, para trazer para nós, né, não só para vocês, para mim também. Os ouvidos mais próximos da minha boca são os meus. Então a palavra é para mim também. Deus me deu uma palavra sobre isso. Uma palavra sobre ser peneirado pelo diabo. E eu quero trazer essa palavra ao seu coração. Eu sinto que o diabo está atacando você, de todas as formas possíveis. Por que eu sinto isso? Porque ele está me atacando de todas as formas possíveis. Eu atendi algumas pessoas esta semana, e é exatamente essa situação. O diabo está atacando as pessoas de todas as formas possíveis. Então o Senhor colocou no meu coração, olha, fala com a turma, para que eles abram o olho, porque o inimigo não vai desistir de você. Então eu quero trazer essa palavra. Quando e como o diabo está peneirando você? Como? Pensa aí. Eu não conheço a vida, não sei o que você está passando, não sei qual é a sua história no momento. Mas eu sinto que o inimigo está fazendo exatamente isso. Lutando e trabalhando
para que você desfaleça, para que você desista, para que você caia, para que você realmente não fique em pé. E quem tem que vigiar é você. O Senhor não vai vigiar por você. O seu irmão da igreja, filha, não vai vigiar por você. É você que tem que vigiar a sua vida. Como que o diabo peneira a gente? Como que ele faz isso? Como que ele ataca? Como é que ele vem, nos aflige, nos oprime, nos entristece? Primeira coisa que o diabo faz, irmãos, é aproveitar a brecha nas nossas vidas. O Senhor Jesus conhecia bem a Pedro. E aconteceu uma situação nesse mesmo capítulo, então foi bem próxima de tempo, que revelou e deixou claro o coração de Pedro. Então olha aí na sua Bíblia, no capítulo 22. Nós vamos dar uma passeada. Versículo 3. É Lucas 22. Versículo 3. Ora, Satanás entrou em Judas. Não, precisa não, pode deixar, Rose, pode deixar. Precisa não. Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. O diabo já começou a circundar o grupo inteiro. Veja bem, a gente sabe que Judas não era lá a melhor das pessoas. Mas a gente não tem esse registro até agora. De alguma forma, nesse instante, nesse momento, Judas abriu uma brecha maior. O grupo está com problema. Quando alguém do nosso grupo, quando alguém do nosso casamento, quando alguém da nossa família, quando a gente começa a ter uma brecha em uma pessoa, isso afeta todo mundo. Não tem jeito, irmãos, de alguém não ser afetado quando alguém está com problema perto da gente. Como é que você reage quando alguém ri para você? Você devolve o sorriso. E quando alguém faz cara de desaprovação? Ou de reclamação? Ou de acusação? Afeta a gente de alguma forma. Por mais forte que você seja, o que acontece do seu lado afeta você. O inimigo começou a circundar o grupo. Ainda no capítulo 22. Versículo 21. Eles estavam tomando a ceia. Aí Jesus vira para todos e fala assim: todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Versículo 23. Então começaram a indagar entre si: quem seria dentre eles o que estava para fazer isso? O grupo que já tinha uma pessoa sendo desestabilizada começou a se desestabilizar. O que interessa para o grupo saber quem vai errar, quem está errado? Eles estão fazendo aqui aquilo que normalmente nós fazemos quando estamos longe do Senhor. Julgamos os outros. Quando nós julgamos os outros, nós já estamos debaixo de uma influência de Satanás. Porque quem julga os outros é o diabo que acusa. A palavra de Deus fala que o diabo, que é o nosso adversário, ou lá em Apocalipse fala, o acusador dos irmãos, é o que eles estão fazendo. Quem será? Será que é fulano? Será que é ciclano? Ah, eu acho que é Beltrano. Aí dois conversando e falando assim, ah não, deve ser o outro. Amados, nós precisamos entender e discernir a ação do inimigo. Às vezes ela está acontecendo dentro da nossa casa. Às vezes ela está colocando uns contra os outros. Às vezes ela está colocando mãe contra filho, marido contra esposa. O inimigo faz exatamente isso. O inimigo aproveita a brecha. E na brecha, ele vai ocupando o espaço. E o espaço que ele ocupa, se eu não cortar, ele vai ficar lá. O diabo não sai voluntariamente. Ele não faz isso.
diabo não é educado. Jesus, irmãos, é extremamente educado. Lá em Apocalipse capítulo 3, 20, a palavra de Deus diz que o Senhor está à porta do nosso coração e bate. Ele é muito educado. É assim que ele age. O diabo não. Se você der uma brecha, ele vai entrar. Entrou na vida de Judas, entrou no meio dos discípulos, e não tem como a opressão não se instalar, não tem como a acusação não se instalar. É assim que o inimigo age. A Ana já orou, agora é a Nadir. Nadir já foi? É só você, tá anotado, é a Nadir, tá, Marlene? Pode levar lá. Aí segue certinho a lista aí. Eu fui riscando, o que não está riscado, você vai chamando e risca os outros. Nós precisamos ter esse discernimento. Senão o inimigo, com certeza, vai ocupar o maior espaço nas nossas vidas. Eu estava orando agora às 7 horas, me preparando para esse momento, pensando nas pessoas com as quais eu convivi, nas quais eu pude discernir claramente o inimigo aproveitando a brecha. Bem, a culpa é do inimigo, mas a brecha é a gente que abre. Aí olha o que aconteceu com Pedro, versículo 24. Lucas 22, 24. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles seria o maior. Eles começaram agora a discutir, não é quem vai trair, não. Agora é quem é o melhor e o maior dos discípulos. E a gente sabe, irmãos, que Pedro tem uma tendência a querer ser melhor que os outros. Isso é claro na palavra de Deus. É a brecha do orgulho. Foi aqui que o diabo pegou Pedro. É aqui que eu posso ler no versículo 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar. Você no seu orgulho. A sua brecha é o seu orgulho. Olha o orgulho dele no versículo 33, 22, 33. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Eu não caio. Eu sou incaível. Morrerei. É o orgulho. Se eu não descobrir a área da minha vida, que eu abri uma brecha, o inimigo vai me derrubar naquela área. Vai derrubar você. Não tem ninguém incaível se tem uma brecha. O Senhor tratou isso comigo com muita clareza. Falou: Samuel, fecha as brechas na sua vida. E cada um tem as suas. A de Pedro aqui é o orgulho. A brecha pode ser o medo. Medo da situação que a gente está vivendo, medo de um problema de enfermidade complicado. O medo gera insegurança. A insegurança é uma ação clara do diabo. Medo, irmãos, é brecha pura de Satanás. A palavra de Deus diz assim: no amor não existe medo. O perfeito amor lança fora todo medo. E o inimigo usa isso para deixar a pessoa completamente insegura, sem condições de ser fortalecida. E ali ele constrói o que a Bíblia chama de fortaleza. A brecha de outras pessoas pode ser o mundo, pode ser o dinheiro, pode ser o prazer, pode ser o sexo, pode ser o conforto. Pode ser a segurança na força dele. Não, eu estou seguro se eu tiver o recurso. Eu não tenho o recurso, não estou seguro. Queridos, quando a minha brecha é o mundo, o inimigo nada de braçada oprimindo a minha vida, me atacando. Porque eu nunca vou estar seguro, porque o mundo não oferece segurança. Na realidade, o que o mundo faz comigo e com você é me afastar da presença de Deus. E eu preciso discernir isso a cada dia. Cuidado com o mundo na sua vida. A brecha pode ser uma pessoa que te magoou. Irmãos, como o diabo usa isso?
Porque aquela mágoa fica ali dentro do coração. E o inimigo usa a mágoa para multiplicar a ação dele. Se a essência do cristianismo é amor, o que a mágoa faz é impedir a essência. E ali o diabo está agindo. Ali o diabo está ditando as regras. Não interessa se eu estou vindo à igreja, não interessa se eu continuo a ter uma vida de intimidade, eu tenho uma brecha, eu tenho alguma coisa que me prende. E se eu não cortar, aquela área vira uma área de ação do inimigo, vira uma área de trevas. Deixa marcado o capítulo 22, vai no capítulo 11. Versículo 35. 11:35. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Ele está falando comigo e com você, que somos cristãos. Agora olha o 36. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Aí ele diz, repara, pois, que a luz que há em ti não seja trevas. Queridos, o orgulho é treva. O medo é treva. A mágoa é treva. O que o Senhor quer de mim e de você é que nós sejamos santos. E aquele que é santo, nele não há treva alguma. Ele anda na luz. Como que você vai ser luz se há treva em você? Não tem jeito. Então eu preciso achar na minha vida, eu preciso fazer um autoexame, eu preciso fazer um escaneamento da minha vida, para descobrir aonde tem uma área de treva. E quem abre essa área, sou eu e você. Não é o diabo. O diabo não vem e obriga a Lucimar a abrir uma área de treva. Ele descobre aonde tem uma fragilidade na vida dela, na vida do Pércio, onde tem uma fragilidade. E ele vai lá e ataca aquela área, ataca aquela área, ataca aquela área. E se eu não fechar, aquela área fica vulnerável, sempre. Eu atendi uma pessoa que anda com Deus, busca Deus, mas está lutando contra o vício do cigarro. Bem, talvez você pense assim, não, se é um cristão não pode ter esse vício. Bem, eu não sei se você já foi viciado no cigarro, mas não é algo fácil de largar. É uma luta, é uma batalha. Agora, para muitos de nós, o cigarro não é uma tentação. Se alguém te oferecer um cigarro, você vai, que é isso? Eu nunca vou cair nisso. Por isso que o inimigo não oferece para mim e para você aquilo no que a gente é forte. Ele vai na minha brecha. E ali, se ele entrar, ele constrói uma área de treva. E aí ele tem um acesso na minha vida. Não porque ele é poderoso. É porque eu deixo. E nós precisamos cortar isso. Esse é o discernimento que o Senhor me deu. Eu preciso cortar isso na minha vida. Você precisa cortar na sua vida qualquer área que o inimigo ainda tem acesso, qualquer que seja. Hoje, irmãos, uma área que o inimigo tem usado generalizadamente é isso aqui, ó. Celular, Facebook, WhatsApp. Muitos cristãos não conseguem mais ficar sem consultar de manhã, de tarde e de noite. Isso aqui é um vício igualzinho o cigarro. Você já ouviu falar que tem gente que ou acendia ou acende um cigarro atrás do outro? Fumou 3, 4, 6 maços por dia?
Tem gente que fumaria 6 maços de celular por dia. De tanto que pega, pá, pega. Pá. O celular apita, o que a pessoa faz? Ela vai olhar. Irmãos, é uma brecha do inimigo. A palavra de Deus diz que absolutamente nada pode me dominar. Nada. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Agora, irmãos, o mundo vai ficar mais fácil ou mais difícil? Mais difícil. Ele é mais difícil para nós hoje ou vai ser mais difícil para os nossos filhos amanhã? Muito mais difícil para os nossos filhos. Agora, o que é que os nossos filhos hoje distraem? O que nós pais estamos fazendo com os nossos filhos? Treinando os nossos filhos para ficarem escravos disso aqui, ó. Eu vejo isso na minha casa. Se eu não sou rígido com o meu filho, ele não larga mais o celular. É um comportamento que está se tornando nacional, universal. Se a marca da besta fosse física, não é, a marca da besta é uma metáfora, não é um código de barras que a pessoa vai usar, não é um chip. Marca da besta quer dizer, o mundo me domina, domina a minha mente. Fala, ó, está na minha mente e está na mão direita. Por quê? Porque é o que eu penso e é o que eu faço. É uma metáfora. Mas se fosse física, seria isso aqui, ó. Está lá na mão da criança. Aí chega em casa, o que a gente faz? Eu fui buscar meu filho na escola hoje, parei na porta, aí a moça chamou, eu olhei dentro da escola. Quase todos estavam olhando o celular. Aí eu conheço os colegas do meu filho, tinham uns 3, 4 sentados, um do lado do outro. Eles estavam olhando o celular. E o meu filho saiu da escola olhando o celular. Eu fiquei pensando, gente, eles não conversam mais. Eles conversam na hora que é proibido. Agora, se não for proibido, eles não estão nem construindo relacionamento. Irmãos, é brecha do diabo. Cada um tem a sua. Ou as suas. O inimigo vos requereu para vos peneirar. Ele vai peneirar você. Não ache que não vá. Pedro faz essa advertência. Quem é que faz a advertência? Pedro. Qual é? O diabo, vosso adversário, anda onde? Em derredor. Quem faz a advertência? Pedro. O que Jesus diz para Pedro? Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como? Trigo. Por que Simão fala assim, ó, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. O diabo anda ao redor de vocês. Por que ele falou isso? Porque ele aprendeu isso. Ele viu o diabo em volta dele. Ele viu o inimigo cercando, pegando o ponto fraco dele, o orgulho dele, derrubando Pedro. Ele está ensinando agora na carta dele, no capítulo 5, o que ele experimentou. E ele está dizendo, fecha a brecha. Fecha a brecha. Então eu quero dar 5 áreas para você fechar. 5 áreas. Tiago capítulo 4, versículo 7. Tiago 4, 7. Abra lá. Oi. Agora não. Depois você pergunta. Tiago 4, 7. Diz assim o texto bíblico: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós.
Vamos ler juntos? Pode ler na sua tradução. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Vamos ler mais uma vez? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Agora vamos falar de cor sem ler? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Mais uma vez, sem ler. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, se você quiser ficar livre da opressão, do ataque do inimigo, que te oprime, que te lança medo, que te lança insegurança, que te lança orgulho, que te faz cair na pornografia, que te faz cair no pecado do mundo, nós precisamos fazer duas coisas. Duas coisas. Primeira, nas áreas que eu vou falar aqui, você precisa dizer para o diabo, dizer mesmo. Ah, é para dizer como se ele existisse? É, porque ele existe. Você não vai resistir a alguma coisa que não existe. É para dizer a ele, falar assim, ó, diabo, nessa área você não domina. Ai, mas eu vou enfrentar o diabo? Vai! Se você enfrentar o diabo, o que acontece? Ele tem que fugir, ele não tem opção. Se você encará-lo e falar, nessa área você não domina, ele tem que sair. Ah, não tem que chamar o pastor para fazer oração forte? Não. A área da sua vida que o inimigo age, é você que entregou. Então você tem que falar com ele, aqui não. Olha aqui, Satanás, eu estou ficando com medo, e eu descobri que você está me fazendo ficar com medo. Ó, eu vi que você está me fazendo depender, e eu só penso em dinheiro, só penso em dinheiro. Não vou mais viver, não é o dinheiro. Ó, você está tirando a minha paz, deixa eu te falar, você não vai tirar mais a minha paz. Pode falar alto. Agora deixa eu te falar. Pode ser que às vezes ele não goste disso. O diabo, irmãos, é igual uma criança mimada, mandona. Você já tomou coisa de criança mimada? Eu amo tomar coisa de criança mimada. Porque eu gosto quando a criança mimada faz birra. Aí eu bato na criança. Fico bravo. As crianças da igreja, elas me respeitam ao máximo. Eu não bato nas crianças da igreja, mas eu fico bravo. Eu fico bravo. Eu brinco com as crianças, eu danço com elas na porta. Eu mordo a barriga delas. Mas eu fico bravo. Porque ela precisa aprender o limite. O diabo é assim. O diabo é uma criança mimada, mandona. Você tira, ele põe a mão. Vira uma briga de ego. A sua vontade com a vontade dele. Ele não tem poder sobre você. Ele não pode te obrigar a fazer nada. Você tem que dizer não, você não vai fazer isso. Você não vai conseguir, você não vai tirar a minha paz. Essa semana eu atendi uma pessoa que estava exatamente sem paz. E ela falava assim, eu não sei porquê. Eu não consigo entender por que eu estou sem paz. Eu falei assim, é o diabo. O diabo está cegando o seu entendimento. E você nem acha a causa. A primeira coisa que nós vamos fazer é repreender esse demônio que está fazendo isso. Quando eu digo diabo, é genérico, não é o diabo, o Satanás. É genérico. Então nós vamos repreender. Você vai repreender agora. Ela quase não conseguiu, a pessoa quase não conseguiu. Porque o inimigo começou a atacá-la. Mas assim que ela consegue, ela fica livre, porque o inimigo, quando você resiste a ele, ele tem que... É uma lei. Diga comigo assim, é uma lei espiritual. Eu resisto, o diabo vai embora. É uma lei.
Ele não pode fazer nada contra isso. Agora, deixa eu te falar. Ele tem que ir embora para qualquer pessoa que resistir a ele. E nós precisamos aprender a viver assim. Nós precisamos aprender a confiar na lei que o Senhor estipulou. O Senhor é verdadeiro. A palavra de Deus diz assim: passarão céus e terra, mas as minhas palavras não. Está escrito na palavra: resista ao diabo. Mas o versículo que nós decoramos não diz só resista ao diabo. Diz o quê? Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Então, primeiro eu vou resistir na minha fraqueza. Fala, diabo aqui não. Ah, mas eu acabei caindo no dia seguinte. Não interessa, resista de novo. Aí vem a outra coisa que a gente precisa fazer. O que eu tenho que submeter a Deus? Quero te dar 5 coisas para você submeter. Primeiro, submeta a sua vontade. Você pode falar comigo? Submeta a sua vontade. Agora fala com a pessoa do lado assim: submeta a sua vontade. Sabe por quê, irmãos? Nós somos orgulhosos. Nós queremos fazer a nossa vontade. Foi onde o diabo pegou Pedro. Versículo 24. Saiu uma discussão para descobrir quem era o maior. É ali que Pedro caiu. A Bíblia não fala quem ganhou a discussão. Mas a Bíblia fala quem caiu. Lá no livro de Provérbios, tem um versículo que diz assim: a soberba precede a queda. O orgulho precede a queda. A gente sabe quem caiu. Então a gente sabe que Pedro estava cheio de orgulho no seu coração. E ele não tinha vergonha de mostrar isso para os outros. Ele queria ser o maior. E ele caiu, ele foi ao chão. Então submeta a sua vontade. Abra mão da sua vontade. Abra mão da sua vontade sempre. Ceda. Quando você fizer isso, você vai sair ganhando. Porque a palavra de Deus está aberta aí em Tiago. Tiago 4, está aberto? Versículo 6. Quatro, 6. Antes ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Submeta a sua vontade. Submeta diante de Deus e submeta diante dos outros. Ah, mas se eu abaixar diante dos outros, eles vão achar que eu sou fraco. Não, o Senhor vai conceder graça a você. Eu aprendi com a dona Ide, uma ovelhinha minha lá de Belo Horizonte, uma senhorinha já, idosa, e ela me ensinou dizendo assim: Samuel, quando a onda vem, a gente abaixa. Não é assim que você enfrenta a onda? Você está lá no mar, a onda vem, você não fica em pé. Você abaixa para a onda passar por cima. Se você ficar em pé diante de uma onda forte, ela te derruba. Você vai catar cavaco lá na frente. Vai sair ralado da areia. É o orgulho. Ah, mas eu vou ceder. Se você ceder, o Senhor vai te honrar. Está escrito aqui. Ele concede a graça. Deixa com Deus. O que você quer? O que você mais quer? Fala: Senhor, eu quero o que o Senhor quer. Faça a oração de Jesus, seja feita a sua vontade. Irmãos, talvez essa seja a nossa maior luta. Vamos fazer um exercício? Vamos fechar os olhos, cada um de nós. Eu vou fechar também. Agora, nos próximos segundos, pense aí qual é a coisa que você mais quer. Pense aí, a coisa que você mais quer. Pode até ser uma coisa espiritual, mas pensa aí. Passo 2 do exercício. Entregue isso e diga: Senhor,
Eu não quero mais. Seja feita a tua vontade e não a minha. Ainda de olhos fechados. Mesmo que não seja lá a verdade, fala: Senhor, eu quero abrir mão da minha vontade. Eu quero entregar ao Senhor. Pode abrir os olhos. Sabe, irmãos, falta nos entregar. A gente segura. A gente quer. Eu pensei na coisa que eu mais quero. E fiz. Falei: Senhor, eu não quero mais. Aí meu coração falou assim: mas você quer, Samuel? Não é só você quer, você precisa disso. Mas o Senhor não está preocupado se a gente precisa. Ele quer fazer a vontade dele. Nem sempre, ou muitas vezes, a vontade dele não é a nossa. E se não for a nossa vontade, nós temos que abrir mão. Submeta a sua vontade. Sujeitai-vos a Deus. Olha, irmãos, a palavra de Deus deixa claro lá em Lucas. Depois desse caso aqui, depois da ceia, que Jesus foi para o Getsemane, e ele orava: Senhor, se possível, passe de mim. Quero beber isso. Mas seja feita a tua vontade. Ele estava entregando. Irmãos, quando a gente faz isso, o diabo vai perder quase todas as brechas. Porque a maior parte das brechas nas nossas vidas estão ligadas à nossa vontade, que não está de acordo com a vontade do Senhor. E nós precisamos andar na vontade do Senhor. Submeta a sua vontade. Segunda coisa, submeta o seu tempo. Você pode repetir? Submeta o seu tempo. Primeiro, submeta a sua. Segundo, submeta o seu tempo. Fala com a pessoa do seu lado: ó, submeta o seu tempo. Quem manda no tempo? No seu. Eu atendi uma outra pessoa essa semana, passando por uma crise. E eu perguntei assim: quanto tempo você está orando com a sua esposa? Por dia? Aí essa pessoa falou: nem 1 minuto. Como é que a gente usa o tempo? Sabe o que a gente faz com o tempo? A gente manda nele. Estou certo ou estou errado? A gente manda no tempo. A gente é que diz para o tempo o que vai acontecer. A gente não fala assim: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? A gente mostra para Deus onde que a gente quer que Deus nos abençoe. Ó, eu quero que o Senhor me abençoe aqui. Não, queridos, o tempo é dele. O tempo pertence a ele. E nós precisamos deixar ele dominar o tempo. Então submeta o seu tempo. E aí, se o Senhor mudar o programa, mudou. Você ia fazer de manhã, não deu certo, vai fazer à tarde, não deu certo, vai fazer amanhã. Irmão, se tem uma coisa que a gente não manda é no tempo. Por isso que o Senhor nos ensina, com a maior sabedoria do planeta: viva um dia de cada vez. Isso não quer dizer que eu não vá planejar, eu vou planejar. Eu vou viajar sábado, está planejado. Volto no domingo na hora do almoço. Eu já sei qual a mensagem que eu vou pregar domingo à noite. É dia dos pais, eu vou pregar uma mensagem para os homens. Mas as mulheres podem vir, que elas serão muito abençoadas. A mensagem chama-se assim: homens solitários são mais vulneráveis. Homens solitários são mais vulneráveis. Por que eu vou pregar essa mensagem? Porque o Senhor me deu discernimento que os homens estão tendo cada vez menos amizades. Eles estão ficando solitários. E o Senhor colocou no meu coração: fala com os homens isso. Eles não podem ficar solitários. Bem,
Eu já programei. Mas o tempo é de Deus. Vai que eu viajo sábado, bato o carro, quebro as duas pernas e não consigo chegar. Eu não conheço o tempo. Programar, todos nós temos que fazer. Eu tenho uma agenda. Está lá minha programação já para a semana que vem. Gente que eu já vou atender. Mas o tempo não é meu. A agenda não manda no tempo. Quem manda no tempo é o Deus vivo e verdadeiro. O tempo é dele. Então submeta o tempo. Programe e fale, Senhor, o tempo é teu. Faça conforme o Senhor achar melhor. Isso quer dizer o seguinte, irmãos. Nós não seremos dirigidos pelo relógio. Nós seremos dirigidos por Deus. Deus é que vai conduzir. Ah, não, eu tenho que ir embora, porque Não, você não é dirigido pelo relógio, você é dirigido pelo Senhor. O que o Senhor falar, naquela hora, você vai fazer. Deixe o tempo com Deus. Eu preguei uma mensagem há alguns anos, que eu vou repregar. Ela chama assim, Deus não usa relógio. Já tem uns 8, 9 anos que eu preguei, então a maioria de vocês não ouviu. Posso pregar como se fosse inédita. Talvez a Rose tenha ouvido, né? Deus não usa, ou a Cleide, Deus não usa relógio. E a gente fica escravo disso aqui. Ai, não posso, não posso, não posso. Eu fui pedir um favor para Dani, falei, Dani, você tem horário para chegar em casa? Ela falou, não tem. E aí eu pedi um favor que ela vai fazer, e ela que vai ser abençoada. Ela nem sabe. Eu tenho certeza que amanhã ela vai mandar um WhatsApp e falar, nossa, eu fui muito abençoado. Porque a gente se dispõe. Mas quando a gente não tem tempo, a gente não abençoa. Eu não sei se você já notou, nossa igreja agora tem um vizinho. Eu vou falar até baixinho para ele não ouvir. Nossa igreja tem um vizinho. Um morador de rua, que mora aqui, que está sempre mal encarado. Ele carrega um pedaço de pau, fica olhando feio e não conversa. Alguns irmãos já falaram, não pastor, eu ia estacionar, ele estava lá, eu dei a volta no quarteirão e estacionei em outro lugar. Fiquei com medo. E eu fui guardar uma coisa no carro. Fui guardar meu notebook, que estava na sala. Aí na hora que eu fui guardar o notebook e abri a porta, ele apareceu. Sabe qual foi a primeira coisa que eu pensei? Não vou guardar mais. Porque agora ele vai ver e vai roubar meu notebook. Foi a primeira coisa que eu pensei. Aí o Senhor falou assim comigo, guarda o seu notebook. Fui eu que trouxe esse vizinho. Ele veio para cá para ser abençoado. Não é possível que a nossa igreja vai ficar com medo, receio, de abençoar alguém que tem algum tipo de problema, que tem algum tipo de escravidão que a gente não conhece. Queridos, quando a gente vive preso no tempo, a gente não para abençoar os outros. Porque nós já temos o próximo programa, o que eu vou fazer. Eu contei esse exemplo que parece que não tem a ver com o tempo, mas é exatamente isso. Aí eu parei, guardei o meu notebook e fiquei olhando para ele. E foi a primeira vez que eu fiquei olhando e falando, eu te abençoo de longe, em nome de Jesus. Se há uma ação demoníaca na vida desse moço, ele está no lugar certo. Ele tinha que ser vizinho do centro de macumba? Ele tem que ser vizinho da igreja, que pode trazer liberdade, que pode trazer amor, que pode trazer uma oportunidade. Ele veio no tempo certo. Então nós não podemos ser escravos do tempo, submeta o seu tempo. Programe, mas submeta. Aproveita o tempo que Deus deu. Está lá no HC, está lá no Gátimo, tem tempo. O que o Senhor quer de vocês? Quer que vocês abençoem pessoas. É assim que Deus trabalha conosco. Mas se você ficar, não posso, agora não posso, acabou. Você não vai abençoar ninguém, porque você não vive para cumprir o que Deus quer. Então, submeta sua vontade, submeta o seu tempo. Terceiro lugar, submeta os seus bens. Você pode repetir? Submeta os seus bens. Só vocês. Primeiro a vontade, depois o tempo, depois os bens.
Que a gente aprender a entregar os nossos bens, nós vamos ficar livres. Vontade pertence a Ele, o tempo é dele, bem. Aí eu vou viver o Salmo 23:1. É o segundo versículo mais conhecido da Bíblia. O primeiro é João 3,16. No mundo, depois Salmo 23:1. O que diz lá? O que diz lá? Nada me faltará. Do que você sente falta hoje? Como é que a gente vive com tanta falta? Tem um versículo tão claro que diz: nada falta. Nem a agonia falta. Não, estou agoniado. É a que você precisa mesmo. É a do momento. A Cleide foi, depois da oração, ela foi lá e falou: pastor, meu pai está internado de novo. É a agonia do momento. Aperta o coração. Essa bactéria resistente que está lá, que sai e volta, que sai e volta. O Senhor sabe disso. Ele sabe o que se passa comigo e com você. E Ele nos dá a força para aquele instante. Então, queridos, nós temos que viver como se a gente não tivesse falta de nada. Quem vive como se não tem falta de nada, é porque ele tem tudo. Ah, mas eu não tenho tudo. É porque o Senhor ainda não é o seu pastor. Porque o dia que Ele for o seu pastor, você tem o que você precisa para viver. De vez em quando meu celular toca, é 011. Eu recebi um papel, um negócio de WhatsApp dizendo assim: se você anda muito sozinho, abandonado pelos seus amigos, e ninguém te liga, experimenta não pagar uma conta. Fica sem pagar uma conta. Aí eles vão te ligar. É o que acontece comigo. O 011 toca para mim. Bem, eu não paguei, não é porque eu quero subornar, é porque eu não tenho condição de pagar hoje. Mas eu sei o momento que eu estou vivendo. Eu sei por que eu não paguei, eu sei a estrutura de vida que eu estou vivendo, tanto pessoalmente quanto com a igreja, pelas despesas que nós, igreja, fizemos. Então nós vamos organizando no tempo. Se eu não conseguir dormir, porque eu tenho uma série de coisas que me oprime, eu perco a noite, eu não sei viver um dia de cada vez. Aí eu fico vivendo mal, achando que o pior vai acontecer. Pare de achar que o pior vai acontecer. Deixa eu falar uma coisa para você. Pare de achar que o pior vai acontecer. O dia que o pior aconteceu, aconteceu. Mas hoje não aconteceu, pare com isso. Então submeta os seus bens, fale: Senhor, obrigado pelo que eu tenho. Se hoje você tem uma condição boa, obrigado, aproveita. Se hoje sua condição está apertada, fala: obrigado, Senhor, eu vou aproveitar também. Se já viveu bem e caiu, obrigado, Senhor. Mas entenda que o Senhor está com você, porque senão você fica sempre apreensivo, o diabo pega essa área. Então submeta os seus bens, deixa com Deus. Submeta a sua vontade, submeta o seu tempo, submeta os seus bens e, por último, vou terminar com esse. Submeta os seus sonhos. Você pode falar comigo? Submeta os seus sonhos. Mais uma vez, submeta os seus. Fala com a pessoa do lado, de trás, da frente, vira para ela, fala assim: submeta os seus sonhos. O sonho está intimamente relacionado ao futuro. É quando eu pego o futuro que não chegou e trago para cá. E se aquilo fica incomodando a minha mente, fica trazendo para a minha mente uma falta de vivência da realidade,
eu vivo fora da verdade. Porque eu fico, não, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo. Pega o seu sonho e coloca nas mãos de Deus. E deixa com Deus o seu sonho. Fala, Senhor, está aqui o meu sonho. Está aqui. O futuro não te pertence. Não viva hoje o dia de amanhã. Deixa com o Senhor. Deixa o Senhor dirigir a sua vida. Então pega tudo que você sonha e entrega nas mãos do rei. Deixa com ele. E ele vai agir no seu sonho. Se você abrir mão do seu sonho, pode até ser que Deus te dê. Ou ele te dá outra coisa diferente. Só que o que ele vai te dar é o melhor para você. Se você ficar vivendo do sonho, ele não é real. Aí você vive uma vida dupla. Você já ouviu falar da famosa dupla personalidade? Muitos de nós somos assim, irmãos. Acho que muitos de nós são meio doidos mesmo. Porque ele tem uma vida real, só que fica lá. Ai, mas se acontecesse isso, se acontecesse isso. Faz um exercício se você conseguir. Começa a contar quanto tempo você fica pensando no si. Ai, não, mas eu acho que vai acontecer, vai acontecer. É igual a pessoa que joga na Mega Sena. Eu sei que ninguém aqui joga na Mega Sena. Mas a pessoa que joga na Mega Sena, ela passa 3, 4 dias pensando no que vai fazer com o dinheiro. Você já viu uma loucura? 3, 4, não, quando eu ganhar o dinheiro, ela não vai ganhar. Então não adianta. Ela está construindo uma vida irreal. O real é o que você tem. Então pega o seu sonho, fala, Senhor, está aqui o meu sonho. Está aqui o meu sonho. Deixe o Senhor cuidar do seu sonho. Marlene, troca com a Julinha, beleza? Julinha vai orar lá. Faça isso. 4 coisas então. Vamos lá? Submeta a sua vontade. Segundo, submeta o seu tempo. Terceiro, seus bens. Quarto, seus sonhos. Pega o sonho e deixa com Deus. Foi hoje que aconteceu? Não, não foi. Foi domingo passado que aconteceu? Não foi. Se não aconteceu, Deus está no controle. Se Ele fechou a porta hoje, Ele está no controle. Ele sabe o melhor dia. Só não é hoje. Nós precisamos aprender a amar as portas fechadas. Só que a gente não gosta, irmãos. A gente só gosta de porta aberta. A gente parece o diabo, sabia? Mimado. Não, a gente precisa aprender a gostar das portas que Deus fecha. E saber que Deus está no controle. Ele está no controle da sua vida. Se você viver assim, sujeito ao Senhor, o inimigo não terá brecha na sua vida. Ele não vai ter brecha nenhuma. Ele não vai ter a brecha do medo. Ele não vai ter a brecha da insegurança. Ele não vai ter a brecha do mundo. Ele não vai ter a brecha do orgulho. Ele não vai ter brecha nenhuma. E aí Jesus fala assim, como falou para Pedro: quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Em vez de você ficar só sofrendo, você passa a ser um fortalecedor, uma fortalecedora, porque sai graça da sua vida. Você olha para as pessoas querendo abençoá-las, como hoje o Espírito Santo falou: Samuel, olha para esse moço, porque eu quero abençoar esse moço. Ele não é um problema para vocês, ele não é uma ameaça, ele é uma oportunidade. Se o seu carro está lá perto dele, ele fica ali naquela rua, ele dorme por aqui. Se você for pegar o carro, ou virar ali, você fala assim: Pai, abençoa esse moço em nome de Jesus. Semeia bênção, semeia graça, no nome de Jesus. Amém? Vamos orar?
Eu comecei dizendo que o inimigo aproveita a nossa fraqueza. Aquilo que eu quero demais, eu guardo para mim. Eu quero terminar orando junto com você, te ajudando a entregar a sua fraqueza para o Senhor. Fala, Senhor, não vai ser mais fraqueza. E te ajudando a ser duro com o diabo. Deixa eu falar uma coisa para você. Você pode ser duro com o diabo. Ah, eu sou um crente tão fraco. Não importa quão fraco você seja. Você pode ser duro com o diabo. Sabe por quê? Jesus Cristo está em você. E Jesus Cristo destrói o inimigo com o sopro. Então você pode ser duro com o diabo. Vamos entregar as nossas fraquezas? Vamos ficar todos em pé. Nós vamos orar. Você vai orar. Você vai dizer, Senhor, a minha fraqueza é essa. Eu quero entregar agora. Eu quero fechar essa porta. O inimigo não vai ter nessa área da minha vida mais brecha. Eu quero desafiar você a dizer isso para ele. Você vai dizer, fala assim, inimigo, entenda uma coisa. Eu não vou ser mais presa sua nessa área. Em nome de Jesus. Faça a sua oração. Fale, se quiser falar audivelmente aí baixinho, para você ouvir, pode falar. Mas diga para o Senhor, Senhor, minha vida está nas tuas mãos. Eu me entrego a ti. Senhor, nós queremos orar agora. Cada um orando sozinho. Cada um orando no seu coração, eu no meu também. Mas todos nós dizendo primeiro ao inimigo que ele não tem espaço nas nossas vidas. Se ele está usando medo para nos acuar, a insegurança, a incerteza, se ele está usando o orgulho, se ele está usando a sensualidade, se ele está usando, ó Deus, o bem, o recurso financeiro que a gente não tem, se ele está usando aquilo que a gente mais quer, para nos prender, nós queremos dizer, Satanás, você não tem espaço na nossa vida. Nós rejeitamos a você, nós rejeitamos no nome de Jesus, que triunfou sobre você na cruz. Você não tem lugar aqui, nós resistimos como a palavra de Deus orienta. E não é por nossa causa, é por causa de Jesus. Você tem que bater em retirada. Porque aquele que está em nós é maior do que você. Mas nós queremos dizer também para o Senhor, Deus, nós submetemos a Ti a nossa vontade. Não mais eu, não mais o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Nós submetemos a Ti o tempo, Senhor. Ó Deus, o meu tempo, o tempo de amanhã programado está nas Tuas mãos. Faça o que o Senhor quiser com ele. Nós submetemos a Ti os bens, o dinheiro, a dívida, o dinheiro que a gente tem e o dinheiro que a gente não tem. Está nas Tuas mãos. Nós submetemos a Ti os sonhos. Ó Senhor, o futuro está contigo. Nós não queremos viver hoje obcecados por alguma coisa. Nós queremos viver bem para a glória do Teu nome. Nós nos sujeitamos a Ti. E queremos que o Senhor prove a nossa fé. E provando a nossa fé, nós seremos aprovados. Vencedores, vitoriosos, por meio de Cristo Jesus, que nos amou. É a nossa oração, fazemos juntos. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos cantar. Antes de cantar, eu quero apresentar. Já apresentei o Wander e a Cristiane. Agora eu quero apresentar a Iranir e a Lucimara. Lucimara e a Iranir vieram do Gátimo. Lucimara está com a filha Ariane.